Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador da Kit Bordados. É sempre uma grande honra ter você aqui conosco, com o nosso telespectador e aprendendo muito aí sobre design de bordado dentro do Embird P-Design. Gente, o que vamos falar nesse vídeo, o que vamos ensinar nesse vídeo é a base de você criar esboços sombreados dentro do Embird Studio, tá? Então aqui você vai entender que ferramenta utilizar, como configurar essa ferramenta para criar esses esboços sombreados aí de qualquer design que você for criar aí, utilizando a técnica de sombreamento, tá? Só lembrando, se você deseja se aprofundar nessa técnica, vamos ter dentro do nosso canal, do nosso grupo, seja membro do YouTube, na realidade, esse efeito utilizado aí passo a passo em um design real, tá? O design real que vamos utilizar dentro do nosso canal será dessa xícara e vai vir deste desenho, desta referência aqui, tá? Se você não entrou no nosso canal, seja membro do YouTube, entre lá, tá? E aproveite esse vídeo que vai estar completíssimo lá desde o zero, como você criar esse design utilizando a técnica que vamos falar agora, a técnica básica que vamos ensinar nesse vídeo. E você vai aprender isso na íntegra dentro do nosso canal também, tá? Fora esse, tem muitos outros vídeos interessantes lá que você vai gostar muito para estar aprendendo aí dentro do Embird. Joia? Então vamos lá, continuando. Eu vou abrir aqui o Embird Studio. Vamos para o Embird Studio. Vamos aguardar o programa responder. Joia, ele abriu aqui. Eu vou deixar configurado um bastidor de 100 por 100 milímetros, tá? Então como que eu faço isso, Mário? Como nos outros vídeos, você vem aqui nesse desenho chamado bastidor ou hoop. No caso, meu Embird está em inglês, eu prefiro utilizar ele em inglês. E no seu pode estar escrito em português bastidores, tá? Mas o símbolo é o mesmo, esse pequeno quadrinho, clico sobre ele. Vou vir aqui em Custom. Em Custom eu vou vir aqui no nossa lista de bastidores, vou utilizar aqui a opção, segunda opção, que é a Baby Lock Bermuda Blotter 100 por 100 mm. Clique sobre ele e venho aqui e clico em Apply, que é para aplicar essa configuração de bastidor. Feito isso aí, note que temos aqui nosso bastidor de 100 por 100 mm e vou clicar em Apply novamente e assim eu configuro o nosso bastidor. Bom, vamos lá. Então, o que eu preciso saber, né, para criar esboços? Qual a ferramenta que eu devo utilizar, qual parâmetro que eu devo utilizar para criar esboços de sombreamentos dentro do Embird Studio. Então vamos criar um design qualquer aqui. Vou clicar aqui na nossa ferramenta de Fill, que é a ferramenta de preenchimento. Clique sobre ela. Vou clicar aqui na tela, em qualquer canto aqui na tela, vou utilizar uma forma básica do Embird Studio. Vou vir aqui em Shape. Uma vez que eu cliquei aqui na tela, tá? Ele habilita esse nosso menu Shape. Clico sobre Shape. Em Shape eu vou até o nosso elipse de 16 elementos. Clico sobre ele. Então eu vou criar uma elipse ou então um círculo aqui, que é melhor. Vou clicar aqui e arrastar. Se eu quiser um círculo perfeito, basta eu manter a tecla Ctrl pressionada ao criar o círculo, tá? A tecla Ctrl é a tecla CTRL do seu teclado. Então ele cria um círculo de tamanho de raio perfeito. Então vou deixar mais ou menos neste tamanho aqui, não importa o tamanho agora, tá? Só para vocês entenderem, você pode deixar no tamanho que você quiser o seu círculo aí. Feito isso aí, simplesmente eu tenho somente um desenho, um gráfico aqui. Eu tenho que transformar num elemento para depois transformar em um ponto de bordado. Como que eu faço? Soltei o cursor do mouse, soltei o botão do mouse, então vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui em To Elements, ou seja, para elementos. Transforme esse nosso desenho em um elemento. Transformei em um elemento e após isso aí eu posso vir aqui e clicar em Generate Stitches. Clique em Generate Stitches e nosso ponto vai ser transformado, nosso círculo vai ser transformado em ponto de bordado. Como que eu posso verificar isso aí, Mário? Basta você vir aqui na opção 3D, clique sobre 3D que vai aparecer o nosso círculo em 3D em pontos de bordado. Joia! Vou trazer logo aqui abaixo. Vou deixar essa cor do nosso círculo vermelho para que você possa identificar essa técnica mais visualmente, tá? Então vou clicar, como que eu faço para mudar uma cor dentro do Embird Studio? Clico sobre a cor, temos aqui a paleta de cor no nosso lado direito do nosso Embird Studio. Clico sobre ela, arrasto a cor,
coloco sobre o nosso design que está selecionado aqui nas nossas sequências, nossa ordem de sequência de bordado, solto o botão e ele já é transformado na cor que eu desejo. Joia? Então, feito isso aí, então vamos lá. Eu quero desenhar um esboço aqui de uma determinada parte do nosso círculo que vamos supor que não esteja pegando a luz solar. Vamos representar dessa forma, tá? Para que você entenda. Então essa parte que não esteja pegando do nosso círculo a luz solar seria uma parte escura. Então eu preciso criar um esboço escuro aqui, tá? Então como que eu vou criar esse esboço nesse círculo? Utilizando esse círculo mesmo, eu posso fazer uma transformação nesse objeto, tá? E criar esse esboço. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse nosso círculo, tá? Eu vou vir aqui com ele selecionado, vou vir aqui em Duplicate. Duplicate, eu tenho outro círculo aqui, tá? Eu vou mudar a cor dele para vocês entenderem, tá? Vou vir aqui, vou deixar aqui uma cor verde, vou trazer até ele, soltar, joia. Então, feito esse círculo, a cópia desse círculo, eu vou reposicionar ele aqui numa posição em que eu vejo um pouco da nossa cor vermelha, né, que é o nosso círculo que está logo atrás. Então, essa parte que está logo atrás vai ser o objeto que eu vou usar para criar o esboço. Eu quero criar uma parte desse nosso design referente ao que você está olhando lá atrás, aquela meia lua daquele círculo atrás. Como que eu faço isso aí? Então basta eu selecionar os dois objetos que estão em cena aqui, os nossos dois designs. Feito isso aí, eu vou vir aqui em Transform, eu vou vir em Shaping eu vou clicar em Diferença. Note que quando eu cliquei em diferença, apareceu mais um design aqui na nossa sequência de bordado, tá? Que é a meia lua que eu estava precisando. O que ele fez aqui, Mário? Ele pegou os dois designs e criou esse terceiro utilizando aí o nosso Transform, o nosso Shaping. Vamos ver a ferramenta novamente. O nosso Transform, o nosso Shape e a nossa diferença. Ele tirou a diferença dos dois e formou essa meia lua, tá? Temos vídeos sobre esses tipos de manipulações dentro do Embird Studio, tá? Dentro do nosso canal. Você pode se inteirar melhor aí sobre essas ferramentas. Feito isso aí, eu não preciso mais desse design verde. Vou clicar sobre ele, vou clicar na tecla Delete, ou eu posso vir aqui, clicar nesse X, que vai fazer a mesma função, ou o botão direito do mouse e clicar em Delete. Então todos eles fazem a mesma função. O que me sobrou? Me sobrou agora essa meia lua. Tá? Então, tendo essa meia lua aqui, eu vou deixar ela uma cor escura. No caso, eu vou utilizar a cor preto. Clico sobre a cor, trago a cor sobre a nossa meia lua, jogo sobre ela, solto sobre ela e venho aqui e vou criar o nosso ponto de sombreamento. Vou clicar em gerar pontos. Então, em si só ele já criou um sombreamento, tá? Mas não ficou muito legal. Como eu tenho um ponto aqui também de preenchimento, simplesmente ele não ficou muito bacana. Eu quero criar um efeito melhor, um efeito mais bacana. Então a primeira opção que você tem de criar sombreamento é você diminuir simplesmente o nosso as distâncias dos pontos desse sombreamento aqui, tá? Diminuir ele e retirar se tiver alguma malha de underlay, vamos chamar de underlay aqui dentro do nosso Embird Studio, que são alguma malha de reforço, alguns pontos de reforço, tá? Então a gente vamos retirar também. Como que eu faço isso aí? Basta eu vir aqui sobre ele, vou clicar no nosso botão direito sobre a camada do nosso efeito que vamos criar, botão direito, vou vir aqui em Parameters. Em Parameters, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar esse valor de densidade, onde está escrito Density. Eu vou deixar ele com mais ou menos 13, tá? E eu vou ajustando a partir desse valor. Você pode colocar o valor que você desejar, tá? Mas para que você consiga visualizar um efeito mais bacana, um efeito mais legal, você pode seguir o que eu estou te falando aqui, já deixando com 13. Feito isso aí, eu vou clicar aqui em Apply. Note que quando eu cliquei em Apply, ele já criou um sombreamento bacana aqui, ó, né? Já criou um efeito bacana. Legal. Então o que eu faço a partir disso aí? Eu posso tirar essas opções Edge, a opção de zigue-zague, opção de zigue-zague 2. Clico em Apply.
Tá joia? No caso aqui não sofreu nenhum efeito, porque ele já tinha tirado, como o design foi pequeno, ele já tirou esses pontos de suporte, tá? Mas em alguns casos você vai ver alguns pontos extra aí, você retira esses pontos de suporte aqui logo abaixo, que é da nossa própria ferramenta Fill. Então, feito isso aí, eu posso ajustar agora essa densidade. Eu quero que ele fique mais distante, eu vou aumentar essa densidade. E clico em Apply. Note que ele vai aumentando, ele vai mudando a forma dele. Eu quero diminuir, eu quero que os pontos fiquem mais juntos. Eu vou deixar a densidade com 9, clicar em Apply, joia, ele já criou aqui um design interessante, já criou o primeiro ponto de sombreamento, tá? O ponto de esboço de sombreamento. Vou clicar aqui em OK. Joia, vou desselecionar aqui. Então eu tenho aqui o efeito aonde, vamos supor que que existisse uma suposta luz aqui, e essa parte onde está escura não está pegando a luz, criando esse esboço de sombreamento, tá? Então esse é o primeiro passo, a primeira maneira de você fazer esse sombreamento. Mas eu consigo fazer com outras ferramentas? Sim, você consegue adaptar muitas outras ferramentas aqui, tá? Isso é o primeiro passo, mas vamos utilizar outro passo agora, tá? Então, vamos supor que eu não queira, vamos aqui, eu não queira esse tipo de ponto de sombreamento. Eu vou clicar em Delete, tá? Eu vou criar outro sombreamento com outra ferramenta, tá? O que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira criar esse sombreamento manualmente. Então eu posso vir aqui na nossa ferramenta Fill também, posso começar com ela. Vou clicar aqui no nosso círculo, vamos clicar aqui mais ou menos. Estou criando ele manualmente, vamos aqui. Aqui eu vou clicar próximo, vou deixar aqui e vamos criar uma pequena envergadura aqui, tá? Mais ou menos desse tamanho. Eu vim aqui em gerar pontos. Em gerar pontos ele vai criar o sombreamento já com o nosso objeto de preenchimento já bruto. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em parâmetros. Em parâmetros eu vou vir aqui na densidade, vou deixar com 9, tá? Vou clicar em Apply. Note que neste momento, como o nosso objeto ficou um pouquinho maior, nossa sombra aqui, ele está logo abaixo do nosso ponto principal aqui, ele tem o ponto de suporte, tá? Então eu vou retirar esse ponto de suporte. Clicar em Edge, desabilitar zigue-zague 2. Clicar em Apply, ele vai retirar o ponto de suporte e ficar com o nosso ponto de sombreamento que criamos aqui manualmente, tá? Então existe dois modos de você fazer ou manualmente ou utilizando aí o efeito de transformação, conforme já falamos inicialmente aqui, tá? E vamos continuar. Mas eu não quero esse tipo de ponto, Mário. Eu quero utilizar aí um ponto de coluna para utilizar o sombreamento. Como que eu faço? Você tem a opção aqui mesmo de você clicar aqui em Auto Column. Em Auto Column, note que a densidade ele vai mudar para 4.0, que ele vai entrar no padrão da ferramenta coluna, tá? Ele vai utilizar aí o padrão inicial da ferramenta. Você clica em Apply, ele vai criar o ponto coluna. Normalmente, veja que é um ponto de zigue-zague, ponto coluna. E feito isso aí, eu vou aumentar aqui também o padrão de densidade. Vamos deixar com 9 da nossa coluna. Clicar em Apply. Note que ele também criou um ponto de suporte logo atrás. Você pode vir aqui e clicar aqui em Auto Select Column Underlay e desabilitar. Se tiver algum campo aqui habilitado, você desabilita e clica em Apply. Feito isso aí, ele retira o nosso ponto de suporte do nosso ponto coluna e ele cria aqui o nosso desenho de sombreamento, né, de esboço. Ele cria perfeitamente utilizando o ponto coluna, joia? Clique aqui em OK. E joia. Então você aprendeu aqui nesse vídeo a utilizar aí uma técnica bem simples, que é a técnica de sombreamento, utilizando as ferramentas de coluna e as ferramentas de preenchimento, que são as principais ferramentas que você utiliza para fazer sombreamento, tá? Só lembrando, gente, que se você se interessar, se você gostar de vídeos mais avançados, você tiver interesse em aprender vídeos mais avançados, entre no nosso canal Seja Membro, que lá a gente vamos criar o design de xícara, tá? Que é o design que mostrei agora há pouco. Vamos abrir aqui novamente. É xícara sombreamento, não quero salvar aqui. Joia. Que vamos criar esse design. Deixa eu deixar aqui na opção 3D. Então você vai aprender a criar ele todo, né, passo a passo desde o início, utilizando essa imagem de referência
que é uma imagem que pegamos da internet, tá? E essa imagem ela não consegue ser transformada em fazer transformação de imagem com ela, muito menos ser utilizando as ferramentas automáticas do InVirt aí, tentando captar toda ela para criar isso aqui tudo automático. Você vai fazer tudo manual utilizando a ferramenta de fio, utilizando a ferramenta de coluna e utilizando as técnicas que aprendemos agora nesse vídeo, tá? Entre lá, gente, tem muito vídeo bacana e vamos aprender. Uma vez que você fez essa xícara aqui, os outros designs ficará muito mais fácil você interpretar, né, a maneira correta de se criar aí, de se analisar uma imagem e fazer a sua imagem virar um ponto de bordado com técnica de sombreamentos, tá? Forte abraço, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal para que ajude a gente a estar trazendo cada vez mais novidade, cada vez mais vídeos para que te ajude a cada dia aí nos seus trabalhos de bordado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.